Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Zedu, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Estamos juntinhos. Bom dia a todos os fãs do cinema brasileiro. Ai, que delícia, né? Pós-Oscar de melhor filme internacional para Ainda Estou Aqui. Maravilha. Ficou feliz? Muito, muito feliz. Isso abre uma visibilidade para o nosso cinema lá fora absurda. Isso cria perspectivas diferentes para os nossos cineastas, para os nossos atores. Eu estou muito feliz. Que bom. Bom, nosso assunto tem a ver com mãe, né? Eunice foi uma mãe que se dedicou aos 5 filhos num período muito difícil da vida dela, né? Mas existem mães que são exatamente o oposto, né? E acabam perdendo a guarda dos filhos, né, Zedu? Sim. E muitas mulheres também, Patrícia, que ficam com medo de perder a guarda dos filhos e fazem determinadas concessões para os pais, para os próprios filhos, e isso acaba interferindo na criação, no desenvolvimento das crianças, e a gente precisa sinalizar para essas mães que as coisas não são assim, que elas não precisam ter medo de perder a guarda, porque isso é uma ameaça, inclusive, isso é usado, essa expressão, eu vou tirar a guarda do seu filho, com os casais que se separam, e às vezes é feito de uma forma cruel e a pessoa acaba acreditando que isso é assim fácil como alguns dizem. E não é. Nossa, não é. Beira a chantagem até, né? Sim, né? Muitas vezes usado como chantagem essa expressão, né? Essa ameaça, que é um absurdo, né? A gente precisa explicar o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa entender há uma diferença entre guarda e convivência, embora sejam coisas ligadas, não são a mesma coisa. A guarda são as obrigações em relação à criança, é o desempenho daquelas obrigações em relação à criança. Proporciona educação, proporciona saúde, proporciona desenvolvimento, interação social e tantas outras questões que são indispensáveis para os nossos filhos. E a convivência é o tempo que a gente passa com eles. Tá? E vamos lembrar o seguinte, o filho não é filho nem só do pai, nem só da mãe. E, em consequência disso, essa convivência deve ser equilibrada tanto que possível, tanto que isso não prejudique as crianças. Muita gente acha que dividir o tempo de convívio é pegar o relógio, cortar no meio, ou dividir matematicamente os minutos que as crianças passam com cada um dos genitores. O que também é um equívoco. Todas essas ações, tanto a guarda quanto a convivência, elas são desempenhadas em favor do melhor interesse das crianças e dos adolescentes, e não contra isso. Eu costumo chamar a atenção porque a gente chama de crianças da terceira ponte. O que acontece? Às vezes o pai e a mãe moram ou em Vitória ou em Vila Velha, e aí se separam. E aí, nessa coisa de dividir igualzinho o tempo, a criança, por vezes, acaba ficando mais tempo em cima da terceira ponte do que com o pai ou com a mãe. Que é um erro, né? Tem mais intimidade com o tio e a tia da van do que com os próprios pais. Então, não é assim. O equilíbrio tem que ser em benefício das crianças. E também, o exercício da guarda não é de ser feito só pelo pai ou só pela mãe. A gente tem uma estrutura cultural que nos leva a crer que é só a mãe que cuida, só a mãe que tem a guarda. Não só uma estrutura cultural, como um sistema legal que até 2018 era meio que assim, né? Começou a mudar. Então a gente tem muito pouco tempo de guarda compartilhada para ainda ter isso bem, bem tranquilo. Não ainda não deu tempo das pessoas aprenderem completamente. Agora, Sim, pode falar. Não, eu ia te perguntar, num caso mais extremo, o que poderia fazer uma mãe perder a guarda do filho? E é aí que nós vamos chegar lá, exatamente. O que acontece? Esse compartilhamento, ele é obrigatório. Melhor dizendo, a lei estipula
como obrigação dos pais o compartilhamento da guarda. E aí nós vamos ter só duas exceções. Uma é quando um dos dois diz que não quer. Ou o pai e a mãe diz, olha, não quero exercer a guarda, não tenho condições e vou renunciar a esse direito que é um dever. Nossa. Isso é muito questionado também, porque essa obrigação, na nossa visão, ela é irrenunciável. Mas a lei autoriza e eu já tenho visto alguns julgados permitindo que os pais façam essa opção, essa renúncia ao exercício da guarda. E a outra é quando a guarda ela é exercida contrariamente aos interesses da criança e do adolescente. Ou quando os pais demonstram inaptidão para esse exercício, tá? E vamos combinar, Patrícia, que é muito difícil a gente ver uma mãe, principalmente, inapta para o exercício da guarda. Uma mãe que não cuida dos seus filhos. Não é simplesmente deixar o filho com a babá para sair, para pular no bloquinho, tomar um vinho a mais um dia ou outro, ter um namorado ou namorada depois da separação. Isso não quer dizer absolutamente nada. Assim como o pai tem o direito de se divertir, a mãe também tem o direito de se divertir. Então, essas ameaças, na maior parte dos casos, são ameaças vãs, fúteis, que não significam nada. Agora, é claro, uma mãe que espanca os filhos, uma mãe que maltrata os filhos, uma mãe que deixa faltar, por exemplo, a educação para os filhos, não matricula os seus filhos na escola, não exige que eles compareçam às aulas, uma mãe que não providencia a nutrição, que não, enfim, quando maltrata, pratica maldade contra os filhos, isso aí realmente torna aquela pessoa inapta para o exercício dessa responsabilidade que é de cuidar e de proteger os seus filhos. Quando a gente constata isso, evidentemente a mãe vai perder aquela guarda. Agora preste atenção, perder a guarda é perder o direito de praticar diretamente aquelas obrigações que a guarda impõe. O que não quer dizer que vai deixar de ter convivência com os filhos. A lei exige também, concede às crianças e adolescentes o direito à convivência familiar. O que nós vemos, em alguns casos, é que essa convivência seja feita de forma assistida ou monitorada. Quando a gente vê que uma mãe ou um pai colocam os seus filhos em risco, nem por isso eles perdem o direito de convivência, mas eles passam a ter que conviver com seus filhos sob a supervisão de alguém durante aquele tempo que estiverem juntos. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o pai ou a mãe fala que não quer ter a guarda, que não quer ter essas obrigações, mas ele pode pegar o filho para tomar um sorvete, para passear, para ir no parque? Se ele não estiver inapto, e se for concedido a ele esse não é um direito, né? Essa exceção, que eu repito, é raro, embora existam alguns julgados validando essa opção. Na maior parte dos casos, a gente sabe que isso não é um direito, né? Isso é uma obrigação, então você não pode simplesmente renunciar assim, mas se não oferecer qualquer risco, ele vai preservar o direito à convivência, de estar com seus filhos durante um determinado período que deve ser, não é como a gente explicava no começo, não é dividido matematicamente, mas vai ter que ter um equilíbrio de convivência entre os genitores. Então, ainda que ele não detenha a guarda, ele pode conviver com seus filhos, salvo as exceções, né? Botar risco, essas coisas assim. Agora eu te pergunto, dá para separar uma coisa da outra? Porque se eu tenho um mínimo de convívio com meu filho, eu acabo vendo o que está acontecendo, eu acabo vendo o que está se passando por ele. Mesmo enquanto pai, dá para diferenciar esse cuidado e essa obrigação? É engraçado, né? Porque parece uma coisa tão difícil de você separar. Se eu amo meu filho, se eu quero conviver com ele, eu também tenho que prestar apoio e obrigações para cumprir, né? Para poder também mostrar essa valorização e esse amor, não? E é por isso que você está certa. E é por isso que o Ministério Público, por exemplo, dificilmente aceita essa renúncia, né?
ao exercício da guarda. Geralmente recorre quando o juiz homologa. Você está certa. É difícil, né, a gente querer só o lado bom, vamos dizer assim, da coisa e deixar os deveres para lá, né? Mas a gente precisa também entender. E outra coisa, é uma crítica que a gente faz à própria nomenclatura utilizada. Porque guardar é exatamente isso. O que você guarda? Você guarda aquilo que tem valor para você, né? Sim. Você guarda dinheiro, você guarda uma carta recebida, você guarda uma foto significativa, né? E aí acaba cuidando daquilo para que aquilo não pereça. E eu vejo com as crianças a mesma coisa, né? Você guarda, você protege, você impede que aquilo sofra algum tipo de dano. Mas, infelizmente, alguns pais não demonstram essa aptidão. E aí, embora seja dado aos filhos o direito de conviver, ele não tem o direito de tomar decisões relevantes na vida da criança, como, por exemplo, escolher a escola. Olha, escolher a escola é típico de quem detém a guarda, né? Então, quando os dois detêm a guarda, eles têm que fazer essa escolha em conjunto. Quando apenas um detém a guarda, é esse um que vai ficar responsável. Mas há um equívoco de nomenclatura, na minha visão, porque não deveria ser exercício da guarda, deveria ser o exercício do poder familiar, né? Ou da autoridade parental, como a gente tem chamado atualmente. Mas, realmente, é difícil a gente conceber, diferenciar a guarda de convivência. Mas o direito diferencia e é assim que a gente segue. E agora, para chegar a esse ponto também, precisam existir provas materiais de que a mãe, por exemplo, está bebendo, está usando droga, alguma coisa. Como é que se chega a esse ponto de dizer, olha só, juiz, ele ou ela não tem condição de ficar com meu filho, eu quero a guarda só para mim? Tem que ser provado. Você não pode, porque como a regra é o compartilhamento, no direito é assim, a gente chama de hermenêutica, né? O braço da filosofia que vai explicar o entendimento das coisas, né? Então, o entendimento do direito é o seguinte: tudo aquilo que é a regra, eu não preciso provar. Eu preciso provar as exceções. Essas exceções demandam prova bastante robusta. Então, se a regra no nosso ordenamento jurídico é o compartilhamento da guarda, qualquer exceção a esse compartilhamento tem que ser robustamente provado. Erros materiais que eu citei, por exemplo, álcool, drogas e tal, de repente conseguir provas materiais não é tão complicado. Agora, por exemplo, me corrija se eu estiver errada, mas eu já soube que se a mãe está com a guarda da criança, e ela impede a convivência do pai, ou essa guarda compartilhada, ela impede que o pai pegue a criança, fique com a criança, como é que prova isso? Sim, Testemunha. Nós temos os chamados atos de alienação parental, né? Que é quando um dos genitores ou alguém da família que tem uma certa ascendência sobre a criança, são os atos que essas pessoas praticam no sentido de afastar, de banir da vida o outro genitor. Então, nesses casos, pode resultar em perda da guarda e diminuição do tempo de convivência, mudança de domicílio, tantas outras coisas. Por quê? Porque o direito visa proteger esse direito da criança à convivência familiar saudável. E aí você vai provar isso de todas as formas consideradas listas em direito. Testemunhas, perícias, escuta das crianças pelas equipes especializadas do juízo, né, ou o perito especificamente contratados, você vai fazer a prova de várias maneiras, né? Então, enfim. Zedu, obrigada, viu, de novo, por estar conosco sempre esclarecendo dúvidas aqui para os nossos ouvintes, questões que são tão delicadas para o entendimento comum, né? E você sempre facilita isso para a gente. Obrigada. E lembrar as mamães o seguinte, que elas podem, se as crianças estiverem em segurança, elas podem ir para o bloquinho, sim, se divertir à vontade, beijar na boca se quiserem, se não tiverem, enfim, podem ficar tranquilas, mamães. Só garantam a segurança dos seus bebês, né? Isso é o que importa. E aí, vai aproveitar ainda esses últimos 2 diazinhos do carnaval? Segunda, terça, quem sabe uma quarta-feira de cinzas? Oi, Zedu? Oi, Zedu? Ei, Oi, agora sim te ouço. E aí, vai aproveitar?
vou aproveitar para descansar, para colocar a leitura em dia, para fazer alguns trabalhos que estão pendentes aqui, preparar minhas aulas, enfim, eu vou aproveitar bastante. É isso aí. Obrigada, Zedu. Bom carnaval para você. Bom sossego. Pra todos. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.